Meus irmãos, convido agora o pastor Walter a estar junto de nós. Pastor Walter Regiane, da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Mais de 10 anos já do ministério dessa Igreja Batista Reformada de São Paulo. Eu e o irmão João estivemos lá pessoalmente. Nós fomos buscar ajuda deles. Fomos buscar um missionário para vir para cá. Ele falou assim, nós manda 2, você e o irmão João. Isso é bom, né? Eita, glória a Deus. É um prazer tê-lo conosco, tá bom? Se sirva da liberdade, que o Espírito Santo te use. Saúde os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria para mim retornar aqui. E, na realidade, quando o Fernando Henrique estava contando aí a testificação dele, o testemunho dele, eu me emocionei, porque, irmãos, quando a gente inicia um trabalho, igual nós começamos lá em São Paulo, há um pouquinho mais de 11 anos atrás, a gente pensa em várias pessoas que a gente conhece. Eu vou chamar esse, vou chamar aquele, vou chamar aquele. E Deus fala assim, esquece. É gente que você nem conhece. É gente que você nem conhece. Porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Deus não se impressiona com os nossos planos, com aquilo que a gente pensa. E a gente só precisa ter a humildade diante de Deus para se submeter àquilo que Ele deseja de nós. Então, irmãos, o Fernando também falou, a gente não se impressiona com grandes números, a gente não se impressiona com belezas exteriores, com o poder do homem, a gente não se impressiona nada com isso. Irmãos, Cristo, quando foi chamar os seus discípulos, seus apóstolos, quem que Ele chamou? Naquela época lá, 2000 anos atrás, a pessoa que não tinha nenhuma qualificação, ele ia ser pescador. Quando ele não tinha nenhuma qualificação, ele ia ser pescador. E a maioria dos discípulos de Jesus, o que eles eram? Pescadores. Ele fala que ele não veio buscar nem os grandes, nem os sábios desse mundo. Então, irmãos, para nós, para mim, para a Igreja de São Paulo, é uma grande alegria estar junto com os irmãos. Os irmãos fazem parte da nossa igreja. Todos os cultos, nós oramos pelos irmãos. Todos os cultos, nós oramos pelos irmãos. E é uma alegria para nós estarmos aqui nesta noite para, junto com os irmãos, nós adorarmos a Deus por um ano já de caminhada que Ele concedeu aos irmãos. Também eu só. 2 Reis 17, de 24 a 32. Se alguém puder me trazer uma água, eu agradeceria, porque eu já tomei bastante água, mas está muito calor para nós, que a gente mora numa região mais amena, né? Então a gente sente muita... 2 Reis 17. Vamos orar. Pai, agora quando nós vamos meditar na sua palavra, nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, porque o Senhor já está falando conosco desde o início, na comunhão dos irmãos, nos cânticos, na palavra do nosso irmão Fernando, e que agora o Senhor continue falando conosco, Senhor, para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Qual que é o contexto desta história? Qual é a cronologia? O reino de Israel, ele se estabeleceu mais ou menos no ano de 1050. Então, aproximadamente 3.000 anos atrás. 1050 a.C. Do Reino Unido, tivemos Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, o reino se dividiu no ano 930. Então, o reino se estabeleceu em 1050 e se esfacelou aí no ano de 930 a.C. Se dividiu no Reino do Norte, capital Samaria,
o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. A queda do reino do norte foi no ano 722 a.C., através do Império Assírio. A gente não confunde a Síria, sem o A, com a Assíria. Então, o reino do norte, eles foram derrotados pelo Império Assírio. Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que o reino do norte, com 10 tribos, eles fossem destruídos? Êxodo 20, de 2 a 5. Deus falando através de Moisés, antes do povo entrar na terra prometida. Eu sou o Senhor, teu Deus. Hoje na viagem, nós estamos discutindo um pouquinho sobre essas terminologias. Hoje as terminologias, elas perderam muito da sua força. Então quando Deus fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, sabe o que ele está falando? Eu sou seu dono. Eu não sou o patrão de vocês. Eu sou dono de vocês e vocês são meus. É isso que Deus está falando. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus não está falando assim para ele, vocês saíram do Egito porque Faraó deixou vocês saírem. Deus não está falando isso para eles. Assim, eu tirei vocês, em outro texto ele fala assim que eles foram tirados com mão forte, arrancados. Então quando Moisés vai lá e fala para Faraó deixar ir, Faraó não deixa, manda a primeira praga, depois ele deixa, segunda, terceira e não deixa. Qual a intenção de Deus endurecer o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo sair? Porque Deus queria deixar nítido para eles que eles seriam arrancados do Egito. Eles não sairiam lá por causa do livre-arbítrio deles. Eles não sairiam do Egito porque eles queriam, pela força de Moisés. Mas Deus iria arrancar. Tanto que depois deles saírem, eles queriam voltar. Se dependesse deles, eles teriam voltado para o Egito. Mas Faraó daí não queria mais saber deles. O Faraó da época, né? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, da casa de escravidão. Daí ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, Deus está falando em outras palavras aqui. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não admito que vocês tenham outros deuses. 2 Reis 17, 6 a 8. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria. Olha só, eles desobedeceram a Deus, eles fizeram outros deuses, eles imitaram os povos daquelas terras, eles adotaram os ídolos, os deuses daquelas terras, e por isso Deus permite que Oséias, o rei da Síria, tome Samaria e transporte o povo de Israel para a Síria. Por quê? A Síria, eles tinham uma tática de guerra diferente da Babilônia. Lembra que a Babilônia veio, invadiu, e eles pegaram os melhores da terra, os jovens, os sábios, tal, levaram lá para a Babilônia, mas deixaram eles serem uma comunidade lá. Tanto que isso vai refletir lá depois, na época de Esther. Os judeus, eles continuaram sendo judeus na Babilônia, não é isso? Na Síria, não. Porque a Síria, eles tinham essa tática de guerra, eles misturavam os povos. Eles pegavam o povo da terra que foi conquistada, levavam para outro lugar, pegava gente daquela outro lugar, trazia e fazia aquela misturada. Por isso que o judeu não gostava do
samaritano. Por quê? Porque era uma raça misturada. Tinha judeu misturado com outras nações ali. Por isso que uma das razões que o judeu não gostava dos samaritanos é porque eles eram meio judeus. Eles tinham se misturado com outras nações, outras raças. Então, o rei aqui transportou Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e na cidade dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Quer dizer, adoraram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Então, aqueles povos tinham sido expulsos porque eles eram pagãos, porque eles eram idólatras. Vem o povo de Deus naquela terra e faz exatamente o que aqueles povos que habitavam aquela terra anteriormente faziam. Então vamos voltar lá ao texto, versículo 25. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então, quer dizer, as outras pessoas que foram transportadas para Samaria, para o território lá do Reino do Norte, eles passaram a habitar ali e não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Então eles vieram, aquela nova população lá para o Reino do Norte, para Samaria, e eles não adoraram o Senhor. E daí o Senhor mandou que leões atacassem, e muitos foram mortos pelos leões. Pelo que disse o rei da Síria, essa notícia chegou lá ao rei da Síria, a terra está sendo invadida por leões, e os leões estão comendo as pessoas. E disse o rei da Síria: agentes que transportastes e fizestes habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio deles, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então, o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Então, o que o rei da Síria mandou fazer? Mandou um missionário lá. Pegou um sacerdote que ele havia transportado de Israel lá para a Síria e mandou ele de volta como missionário, igual nós fizemos com o João e com o Joelson lá. Volta para lá. Então foi lá o sacerdote para ensinar a eles como que eles deveriam adorar ao Senhor. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel. Ele lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucate-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos a Adremaleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes nos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos. Então, o que acontecia? Eles aprenderam a servir ao Senhor e começaram a servir ao Senhor. Só que eles continuaram servindo a outros deuses também. Eles serviam ao Senhor? Serviam. Mas somente ao Senhor? Não. Era uma adoração, um temor dividido. Como que 700 anos depois, o que estava acontecendo na igreja primitiva? Lá na igreja de Gálatas?
Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então o que estava acontecendo lá em Gálatas? Eles serviam a Cristo, mas começou a ser introduzido naquelas igrejas falsos mestres que falavam assim para eles: não basta. Além de vocês crerem em Cristo, vocês precisam passar pela circuncisão. Vocês precisam obedecer à lei de Moisés. E Paulo escreve a carta aos Gálatas para eles, para repreendê-los porque eles estavam fazendo isso. Os cristãos primitivos, isso lá na época de Nero, eles eram martirizados não porque criam em Cristo. Nunca foi problema ser cristão. Mas porque criam somente em Cristo. Esse era o problema. Então, se eles crescem em Cristo, mas fizessem referente a César, não tinha problema nenhum. Se eles crescem em Cristo e adorassem as milhares de deuses que havia em Roma, não tinha problema nenhum. Então, podia fazer, eu acredito em Cristo, mas quando eles passarem aí com a figura de César, eu vou me abaixar, vou falar ave César, e está tudo bem. E estaria tudo bem. Por que eles foram para a fogueira? Por que eles foram consumidos pelas feras? Porque eles acreditavam somente em Cristo. Esse era o problema. O ano passado, dia 31 de outubro, a igreja, a Reforma Protestante completou 506 anos. E agora esse ano vai completar 507 anos da Reforma Protestante. E o que estava acontecendo há 500 anos atrás, no final da Idade Média? Prevalecia na igreja medieval a crença de que Deus não negaria sua graça a quem fizesse seu melhor. Isso era o que era pregado. Jamais Deus iria negar salvação para uma pessoa que estivesse fazendo tudo o que ela podia. Jamais Deus negaria a salvação por uma pessoa que fosse sincera. Isso era o que estava na cabeça de todo cristão medieval 500 anos atrás. A igreja romana, ela seguia a escritura e a tradição. A palavra de Deus e mais aquilo que eles recebiam da igreja. Mesmo que aquilo que eles recebiam da igreja, do Papa, dos bispos, fosse completamente contrário ao que estava nas escrituras, eles levavam aquilo em consideração. Eles acreditavam naquilo. Tanto que até hoje, se você chegar e falar assim para um católico romano: mas na Bíblia não fala que Maria não morreu. Ele fala assim para você: mas isso a tradição fala. Então, quando ele fala para você que a tradição fala, é como se ele estivesse falando que está na Bíblia. Porque para ele, a tradição, aquilo que é passado de boca em boca, de geração em geração, vale tanto quanto está na Bíblia. E quando uma entra em choque com a outra, sabe o que prevalece? Aquilo que as pessoas falam. Na igreja romana, você era salvo pela graça, mas também porque você tinha que se fazer merecer. Não era só a graça. Você tinha que merecer a salvação. Não bastava você ter fé. Você deveria ter obras para apresentar. Cristo salvava, mas não era só Cristo. Era Maria e os santos. A glória era para Deus, mas não só para Deus. Era para Maria, para os santos e para a hierarquia da igreja. A igreja de Roma degradou as escrituras sagradas por contaminar a pureza do cânon com seus acréscimos apócrifos, por suplementar os relatos inspirados com enorme quantidade de tradições espúrias, por admitir que somente a interpretação que está de acordo com a anuência unânime dos pais e da Santa Amada Igreja, e particularmente por diminuir o papel da pregação, enquanto os seus sacerdotes se ocupam com histórias miraculosas a respeito de Maria, dos santos, das imagens,
e exaltava a importância da missa, com suas cerimônias e rituais múltiplos e elaborados. Assim, a pregação foi deteriorada e quase desapareceu. Os reformadores protestaram fortemente contra isso e contenderam com todo vigor para resgatar a santa palavra de Deus. Esta foi a grande luta da Reforma Protestante: resgatar a palavra de Deus, resgatar o valor da pregação. Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Num determinado dia de 1503, quando Lutero tinha 20 anos, o marco da Reforma Protestante é 1517. Mas não pensem vocês que as coisas acontecem de repente. Deus trabalha devagar, mas sempre. Então, num determinado dia de 1503, quando Lutero tinha 20 anos e fazia o curso de mestre em artes, ao visitar a biblioteca da universidade, se deparou com um exemplar da Vulgata. Abriu o livro e seus olhos ficaram deslumbrados com a história do menino Samuel e sua chamada, pois até ali só conhecia trechos das Escrituras que vinham nos textos de devoção. Quer dizer, ele nunca tinha lido a Bíblia. O que ele sabia de Bíblia é aquilo que vinha no boletim da igreja. Como suas visitas à biblioteca se tornaram constantes, Usingen, um de seus professores da universidade, que não apreciava essa atitude, lhe falou: irmão Martinho, o que há na Bíblia? Para que você está estudando a Bíblia? Mais proveito haveria em consultar as obras dos antigos doutores da igreja, pois sugaram eles o mel da verdade. É a Bíblia a causa de todos os problemas da igreja. Olha, irmãos, é a Bíblia a causa de todos os problemas da igreja. Mas Lutero não atendeu a este conselho e continuou a ler constantemente as Escrituras. A propósito dessa descoberta, consignou certo historiador: foi aquela Bíblia que deu a Lutero a liberdade. E Lutero, com a Bíblia em punho, deu ao mundo a liberdade. Coisa maravilhosa. Como que Deus usa as coisas mais simples e mais extraordinárias para fazer a obra dele. Então, para os reformadores, era somente as Escrituras. Somente a graça, sola gratia. Sola Escritura, sola gratia, sola fide. Somente a fé. Os reformadores, somente Cristo, solos Cristos. Reformadores, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Então, aí vocês veem a diferença. A Escritura e a tradição na Igreja Romana, somente a Escritura. A graça e os méritos, somente a graça. A fé e as obras, somente a fé. Cristo, Maria, a intercessão dos santos, somente Cristo. Glória a Deus, a Maria, aos santos e à hierarquia da igreja, glória somente a Deus. Então, irmãos, a Igreja Romana, ela nunca negou a Escritura. Ela nunca negou a graça. Ela nunca negou a fé. Ela nunca negou Cristo. Ela nunca negou glória a Deus. Os padres, os professores, quem ensinava, nunca falou: a Bíblia não é a palavra de Deus. Você não é salvo pela graça. Você não é salvo pela fé. Você não é salvo por Cristo. Deus não deve receber glória. Eles não falavam isso. Mas qual era o problema? Não era só a Escritura. Não era só a graça, não era só a fé, não era só Cristo. A glória não era somente a Deus. Esse era o problema. Esse era o problema lá na época da queda do Reino do Norte. Esse era o problema em Gálatas. Esse era o problema na época da Reforma. E esse é o problema nos dias atuais. Nós estamos diante do mesmo problema. É um problema recorrente. Você jamais vai encontrar o cristão que vai negar a Escritura, que vai negar a graça, que vai negar a fé, que vai negar Cristo, que vai negar a glória a Deus. Mas qual o problema? Tudo é dividido. Nenhuma igreja que se declare cristã irá negar as Escrituras,
a graça, a fé, Cristo e glória a Deus. Nenhuma. Eles não são tão loucos assim. Então eles falam assim, eu acho assim. Você já conversou com alguém, foi falar do evangelho para ele e falou assim, eu acho assim? Ou então, eu não penso assim. Você fala assim, mas está aqui, ó. Assim, eu não penso assim. Me ensinaram de jeito diferente. Isso é clássico. Deus me revelou. Deus fez a parte dele e precisamos fazer a nossa. Já viram isso? A graça é de Deus, mas a fé e a perseverança é do homem. Jesus é um cavaleiro. Jamais ele vai arrombar seu coração. Jamais ele vai violentar o seu livre-arbítrio. Além de Cristo, você precisa pertencer à igreja tal. Se você estiver fora da igreja tal, você está fora. Então, são coisas. Eu sei que algumas dessas frases podem fazer mais sentido para algumas pessoas que vêm de umas igrejas, e outras frases fazem mais sentido para pessoas que vieram de uma outra realidade, de uma outra igreja. Mas é isso que nós vemos em todos os lugares. Estamos cansados de ouvir isso. Além de Cristo, você precisa fazer isso ou aquilo. Você precisa se batizar. Você precisa aceitar. Além de Cristo, você precisa de fazer isso ou aquilo. Você precisa fazer, então, coisas que você precisa fazer e coisas que você não pode fazer. Você precisa aceitar Jesus. Isso aí é uma praga que está em quase todas as igrejas evangélicas. Não sei de onde eles tiraram isso. Que é o mendigo que aceita o rei. Não é o rei que aceita o mendigo. Ah, você é crente? Sou. Você é salvo? Sou. Por quê? Ah, porque eu aceitei Jesus. Fala isso para ele no dia que você estiver diante dele. Quando você chegar lá diante do Rei glorioso, que os serafins tamparam os seus olhos para não ver a glória de Cristo, você chega para ele e fala assim, eu te aceitei, me falaram que você era um pobre de um coitado, que estava lá sozinho, que estava chorando lá, me esperando. Eu levantei minha mão e fui lá na frente. Deus olha a sinceridade do coração. Quantas vezes a gente ouve falar isso? Ah não, Deus sabe como eu sou sincero. Deus é amor. E um Deus de amor jamais condenaria alguém ao inferno. A gente ouve isso daqui também. Deus é justo. Portanto, dá oportunidade para todos. Então, grande parte dos evangélicos atuais, a Escritura, as profecias, as revelações e o eu acho. A graça e os méritos. Quer dizer, Deus dá graça, mas você precisa também fazer por merecer. A fé e as obras. Quer dizer, Deus fez a parte dele, mas tem algumas coisas que é você que precisa fazer. E Deus não vai fazer por você. Cristo e o livre-arbítrio. Cristo te salva, mas quem dá a última palavra é você. Se você não quiser, ele é um cavaleiro, ele não vai te forçar nada. Glória a Deus, a mim, minha igreja, meu líder. Então, muitas vezes, eu estava falando aí na viagem, é o seguinte, que eu tenho uma pessoa lá da nossa igreja, que ele foi numa igreja, ele estava até gostando, até no dia que teve o aniversário do pastor. No dia que teve o aniversário do pastor, eles perceberam quem era o Deus daquela igreja. Então, a pergunta que nós temos que responder para mim, individualmente, e para cada um de vocês. É só Cristo? A esperança de vocês está só em Cristo? Quando alguém pergunta se você é salvo, você lembra o que Cristo fez por você? Ou você olha a sua atitude? Aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer? Porque quando você olha para você, aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer, você está dividindo a obra de Cristo. Você está dizendo que
A tua obra, aquilo que você faz ou deixa de fazer, inviabiliza aquilo que Cristo fez. Aquilo que Cristo fez foi inútil, porque você olha para você não olha para Cristo. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Então, todas as vezes que alguém me pergunta se eu sou salvo, sabe para quem que eu olho? Eu olho para Cristo. Porque se eu olhar para mim, irmãos, é só desespero. Por isso que nós olhamos para Cristo. Uma igreja reformada é somente a Escritura. Só a Escritura. Somente a graça. Somente a graça. Não méritos. Somente a fé. Sola fide. Não obras. Irmãos, o verdadeiro crente precisa de obras? Lógico. Como é que eu sei? Como é que eu sei se eu sou um eleito de Deus? Eu sei que eu sou um eleito de Deus porque as minhas obras testificam que eu sou um eleito de Deus. Eu não sou eleito por causa das minhas obras, mas as minhas obras é que revelam se eu sou um escolhido ou não. A minha vida de santidade não diz que eu fui eleito por causa da minha vida de santidade, mas a minha vida de santidade vai testemunhar que eu sou um eleito. Percebe? A ordem das coisas. Uma igreja reformada é somente Cristo. Nós cantamos Cristo, nós oramos Cristo, nós lemos sobre Cristo e nós pregamos Cristo. E uma igreja reformada, ela não dá glória a Lutero, ela não dá glória a Calvino, ela não dá glória para pastor, ela não dá glória para líder, ela não dá glória para homens, ela dá glória somente a Deus. O breve catecismo de Westminster. A primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Foi para isso que nós somos criados. Então vamos lá, todo mundo junto. Qual é o fim principal do homem? Vocês não lancharam, não? Está muito fraco, vamos lá de novo. Qual é o fim principal do homem? Amém? Agora, as irmãs vão perguntar e os homens vão responder. Vamos lá, irmãs. Qual é o fim principal do homem? Homens. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Agora, invertido. Os homens vão perguntar e as irmãs vão responder. Vamos lá. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Amém, irmãos? Que essa seja uma realidade nessa igreja aqui, em Cambará, e uma realidade na vida de cada um de nós, para a glória de Deus, Pai. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que o Senhor possa ser glorificado, Senhor, aqui nesta igreja e na vida de cada um de seus membros, dos seus líderes, Senhor, e que o Senhor possa cada dia acrescentar mais e mais pessoas, Senhor, que o Senhor tem separado e que o Senhor possa chamar essas pessoas, Senhor, para também glorificar o seu nome. Em nome de Jesus. Amém.